Hoje, nós vamos apresentar uma proposta de definição de limites para a transcendência econômica. Pela atual redação do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 896-A, tem-se como novo pressuposto de admissibilidade do recurso de revista a transcendência, e ela pode ser econômica justificada pelo elevado valor da causa, ou seja, conforme o dispositivo de lei, o que se tem simplesmente é que seria indicador de transcendência econômica o elevado valor da causa, sem se especificar o que se caracterizaria como elevado valor de causa. A proposta que nós vamos tratar nesse vídeo, então, é a utilização dos limites estabelecidos na súmula 303 do TST, que refere aos limites financeiros ou monetários para a necessidade de observância da remessa oficial nas causas que envolvem a fazenda pública, sendo que esses limites seriam dobrados, ou seja, multiplicados por 2, enquadrando então as escalas ali previstas na súmula 303 ao tamanho do empregador, seja pelo número de empregados, ou seja pelo âmbito de atuação da empresa, do empregador. Inicialmente, nós temos que tentar identificar se a legislação processual traz algum indicativo do que se pudesse qualificar como elevado valor de causa ou elevado valor de condenação. O primeiro elemento a se destacar, então, é que não se caracterizaria elevado valor de causa no procedimento sumário ou no sumaríssimo, especialmente porque são procedimentos que se qualificam exatamente por terem um valor de condenação, um valor de causa menor do que o habitual, ou seja, no sumário o valor da causa é até 2 salários mínimos e no sumaríssimo até 40 salários mínimos, ou seja, não se deve caracterizar aqui um elevado valor de causa. Já no procedimento sumário, ou seja, que já ultrapassa os 40 salários mínimos pelo menos, a soma dos limites de depósito recursal somam cerca de 70 salários mínimos, se você contar o depósito recursal considerado no recurso ordinário, no recurso de revista, nos embargos e no recurso extraordinário, ou ainda 80 salários mínimos se considerar eventual depósito para o agravo do instrumento, ou seja, considerando os depósitos recursais que seriam admissíveis ou que seriam necessários para uma causa de maior valor, contemplando-se todos os recursos que seriam hipoteticamente admissíveis, se chega a um limite de depósito recursal equivalente a 80 salários mínimos, que nos valores atuais corresponderia a cerca de R$80 mil. Sim, não parece ser necessariamente extraordinário uma causa cujo valor de condenação correspondesse a esses 80 salários mínimos, ou a esses R$80 mil, ou seja, se a legislação estipula em 80 salários mínimos o valor máximo que seria exigível para recolhimento de depósitos recursais, esse valor não parece ser absolutamente extraordinário, ou seja, apenas a partir de 80 salários mínimos se teria algum tipo de condenação que se pudesse considerar efetivamente de valor elevado. Um outro elemento que se identifica na legislação acerca de definição de valores elevados vem a se contemplar no depósito da rescisória, no depósito necessário para o ajuizamento regular da ação rescisória, que parece indicar como extraordinário uma condenação que gerasse o depósito de 1.000 salários mínimos, ou seja, uma condenação cujo valor correspondesse a 20 mil salários mínimos, conforme o percentual previsto no CPC, ou uma condenação que equivalesse a 5 mil salários mínimos, ou seja, 5 milhões de reais, conforme o depósito exigido pela CLT. Assim, o elevado valor, o valor extraordinário de causa ou de condenação, estaria entre cerca de 80 salários mínimos e 5 mil salários mínimos, considerando essa depósito recursal, a soma dos depósitos recursais eventualmente exigíveis numa causa sob o procedimento ordinário, ou ainda o valor de 5 mil salários mínimos contemplados no valor considerado, por assim dizer, extraordinário para depósito de ação rescisória. Que se vai considerar então é que se fixado simplesmente em 5 mil salários mínimos o valor elevado de causa para efeitos de transcendência econômica, somente se admitiria recurso relativo a condenações equivalentes a 5 milhões de reais, o que talvez exclua integralmente pequenas e médias empresas ou mesmo grandes empresas, e ainda o recurso de reversa de trabalhadores que não se enquadrem em outras situações de transcendência, ou seja, se o recurso de revista não
tivesse transcendência econômica, ou melhor, se o recurso de revista só tivesse transcendência econômica, se superado uma condenação no valor equivalente a 5 milhões de reais, provavelmente poucas pequenas e médias empresas tivessem causas com esse montante de condenação, ou mesmo algumas outras grandes empresas. E, finalmente, sujeitar o recurso de revista de trabalhadores que não se enquadrem em outras situações de transcendência à observância ou à verificação de um valor de condenação de 5 milhões de reais parece efetivamente limitar em demasia o acesso à jurisdição extraordinária. Então, com base na súmula 303 do TST, se encontram os limites estabelecidos para os diferentes entes federativos na observância da remessa oficial relativa à condenação da fazenda pública no processo do trabalho. Esses limites estão contemplados no artigo 496 do CPC e referem às escalas de 100 salários mínimos, 500 salários mínimos e 1.000 salários mínimos, conforme se tenha entidades de âmbito municipal, estadual ou nacional. Esses limites para remessas necessárias são para a primeira instância. E usando o critério de dobra do depósito recursal, as escalas poderiam ser de 200 salários mínimos, 1.000 salários mínimos e 2.000 salários mínimos, respectivamente, para empresas de âmbito municipal, estadual ou municipal. Ou seja, a súmula 303 estabelece que para as condenações da fazenda pública de âmbito municipal, estadual ou federal ou da União, se observem esses limites de 100, 500 e 1.000 salários mínimos. Um critério que se observa na fixação do depósito recursal é de que, enquanto o limite para depósito recursal no recurso ordinário equivale a um determinado montante, os recursos subsequentes, como por exemplo recurso de revista ou de embargos, exigem um depósito que é o dobro daquele valor. Assim, utilizando uma lógica semelhante e considerando que a transcendência econômica se presta à admissibilidade de recurso de revista, logicamente para instância extraordinária, na qual o depósito recursal tem um valor dobrado, parece ser oportuno utilizar esses critérios, essas escalas estabelecidas na súmula 303, em conformidade com o artigo 496 do CPC, mais dobrados. Assim, tratando-se de uma empresa ou de um empregador de âmbito municipal, ou seja, que tem atuação meramente municipal, se teria necessidade de demonstrar que a causa objeto do recurso de revista ultrapassa essa quantia equivalente a 200 salários mínimos, ou seja, equivalente de forma arredondada hoje a 200 mil reais. Uma empresa de âmbito estadual ou intermunicipal teria que demonstrar que aquela condenação ultrapassa esse valor correspondente a cerca de 1 milhão de reais e, finalmente, se uma empresa de âmbito nacional deveria demonstrar que aquela condenação ultrapassa o equivalente a cerca de 2 milhões de reais. Um outro critério admissível para a definição dessas escalas seria, por exemplo, o tamanho da empresa definido pelo número de empregados, assim como se faz para outras exigências no âmbito trabalhista. Ou seja, fixar o que seria transcendência econômica pode deixar os jurisdicionados em situação bastante peculiar, porque não se teria um critério fixo. De outra sorte, fixar um valor uniforme para todo e qualquer causa pode ser bastante limitador, inclusive podendo gerar prejuízo ao acesso dos trabalhadores ao TST. De outra sorte, se já se observa na súmula 303 uma definição para o acesso a recurso ou a revisão jurisdicional de decisões, observando o âmbito da esfera federativa do ente a ser considerado, então parece oportuno utilizar esses mesmos critérios ou critérios semelhantes para a definição objetiva do que vem a ser a transcendência econômica. E assim, então, observado também a regra que se estabelece para a duplicação do depósito recursal quando se tramita o recurso nas instâncias extraordinárias, se chegariam à utilização das escalas contempladas na súmula 303
multiplicadas por 2 e observando o âmbito da empresa, seja ela municipal, estadual, municipal ou finalmente se definindo pelo número de empregados do, da parte envolvida, da parte empregadora envolvida no caso. Essa então é a nossa proposta para a fixação de limites objetivos para a transcendência econômica. Em vista de os recursos de revista que devem observar esse novo pressuposto ainda não terem chegado no TST, não há ainda uma definição mais exata, mas me parece conveniente então se fixar algum tipo de limite objetivo, de modo a favorecer a aplicação isonômica dessa regra e possibilitando o acesso mais uniforme ou a aplicação mais uniforme dessa regra. À falta de outros critérios mais objetivos, parece oportuna então a utilização de regras já existentes no processo de trabalho e, no caso, a utilização da súmula 303, observando-se um valor dobrado, conforme se tratem as empresas de âmbito municipal, estadual ou nacional, ou ainda observando-se o tamanho pelo número de empregados do empregador envolvido naquela demanda. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.